Então, beleza. Vamos dar início aqui à correção dos exercícios dos capítulos 19 e 20, né, que fala sobre a questão da agropecuária, né, na Argentina, no México e no Brasil, 3 grandes exemplos de países emergentes, né, latino-americanos, tá certo? Embora preservem, obviamente, as suas particularidades, né, as suas histórias, as suas culturas, os seus aspectos físico-naturais, sociais, econômicos. Algumas semelhanças, né, podem ser trabalhadas, alguns pontos próximos podem ser trabalhados entre esses países, certo? Sobretudo na parte, né, econômica. Beleza? Vamos lá, então. Ó. A questão número 1, deixa eu pegar aqui minha canetinha, fica mais fácil para marcar para vocês. Questão número 1, aponte, então o verbo de comando está aqui. Algumas, quando a gente fala algumas, gente, ó, características, está falando no plural, né? Plural a gente entende 2 ou mais. Então, aqui não está pedindo 2, 3, 4, né? Não estão pedindo 2, 3, 4, estão pedindo características. Então, você coloque 2. 2 já está de bom tamanho, tá bom? Não tentem, falar assim, eu sei 20, eu vou colocar as 20. Possivelmente, entre essas 20, você vai se equivocar, tá? Então, coloquem aquelas que vocês têm mais segurança, tá? Porque façam feijão com arroz, que a nota vai ser a mesma. Uma dicasinha para concursos, né? Aponte algumas características de ordem física ou natural. Então, aqui não está pedindo a parte econômica, né? A parte tecnológica, a parte, né, social. Está pedindo características de ordem físico-natural que o território mexicano possui, mas que atrapalham, que limitam o desenvolvimento da agropecuária. Então, pegando um resgate histórico, só para entender o que eu estou querendo dizer, a gente olhando para o mapa mundial, a gente não percebe que existem áreas de maior concentração populacional e áreas de menor concentração populacional? Áreas, né, mais adensadas em termos demográficos e outras, né, com densidade demográfica muito baixa. Existem 2 grupos que explicam esse processo. Primeiro, o grupo de aspectos físico-naturais, como boas condições climáticas, ofertas hídricas, né? Relevo mais favorável, como de planícies, né, e de planaltos, né, a fertilidade do solo, né, condições para fixação, para sedentarização das sociedades, do homem, né, em formação das sociedades. E outro grande grupo são os aspectos, né, do ponto de vista histórico, social, da própria construção, né, das sociedades humanas, beleza? Ao longo do tempo. Então, quando a gente fala sobre as questões físico-naturais, elas são importantíssimas quando a gente fala da questão ambiental, né? Então, por exemplo, imagina a Holanda, né? Imagina um país de pequena extensão territorial. É um país que pode, né, apresentar um grande incremento da sua produção no campo. O que vocês acham? Existem limitações naturais, né? Você pega o Japão, por exemplo, um território, né, um território insular, de origem montanhosa, né, com muita limitação físico-natural. Então, o Japão depende, né, muito da importação de determinados víveres, determinadas matérias-primas, determinados recursos energéticos, né? Legal. Então, quando a gente fala sobre a estrutura físico-natural da agropecuária, pensa no Brasil. Né? Ao longo do século XX, há um processo de modernização no campo do Brasil, e um dos grandes exemplos assim claros é o avanço da fronteira agropecuária, né? As atividades ligadas à agricultura e à pecuária avançando sobre o território no sentido sul-norte, né? Avançando, incorporando territórios do Cerrado, territórios, né, da Amazônia. Hoje, essa pressão já está na floresta amazônica, numa região chamada de Arco Sul de Desmatamento, e, infelizmente, por esse avanço, né, dessas atividades, bem como de outras, como a retirada de madeira de lei, né, um processo de desmatamento, né, de espécies, né, de grande valor comercial, um processo de extrativismo, né, predatório, as atividades de mineração, né, a urbanização, são fatores que levam à degradação ambiental, mas principalmente esse avanço, né, da agricultura da pecuária, que no Brasil é o binômio soja e pecuária extensiva, fez com que uma parte significativa do Cerrado, mais de 50% deles, e mais de 20% da Amazônia já sumissem, já desaparecessem.
É sempre bom frisar, já falei aqui várias vezes, que o Brasil hoje ocupa uma posição assim, muito ruim nesse aspecto. É o país que mais desmata do mundo, que mais destrói vegetação natural. Estamos, né, num momento muito triste, né, onde o Pantanal está sendo lambido por fogo, que tudo indica, né, extremamente criminoso. Há indícios que pecuaristas, né, tenham lançado produtos químicos para secar a vegetação, depois atear fogo para favorecer o avanço dos pastos, para justificar o avanço das pastagens, tá legal? Mas voltando para cá, não fugindo muito da questão, uma das vantagens, né, desse território brasileiro é a questão do relevo, onde nós temos relevo de origem tabular, né, com presença muito grande de planaltos com extensos topos aplainados, certo? Inclusive com a presença de chapadas, que favorecem, né, não somente a pecuária, mas também a agricultura mecanizada. Estão percebendo aonde eu quero chegar? Né? Certo? A questão do relevo, como favorece. Outros aspectos, a oferta hídrica. Quando a gente fala da oferta hídrica, né, a gente precisa levar em relação à questão climática. Ao Brasil, por exemplo. No Brasil predomina-se climas quentes e úmidos. Então, olha só como isso é importante para o potencial agrícola brasileiro. Tá bom? Então, a gente tem vários aspectos assim extremamente importantes. Tá? Se a questão, por exemplo, pedisse sobre aspectos, né, ligados à exploração mineral, a gente teria que relacionar, quando a gente fala, por exemplo, de minerais metálicos, a gente precisava relacionar a presença de estruturas cratônicas, né? Estruturas cristalinas. Lembra das aulas do 6º ano que a gente dividiu as estruturas geológicas em crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos? Quando a gente fala da exploração de petróleo, de gás, né, de carvão, mineral, a gente pensa nas bacias sedimentares, mas a questão que é o aspecto, né, do desenvolvimento agropecuário. Tá bom? Então, quais fatores então limitam? Então, você já pode pensar relevo, né, e condições climáticas. Aí você tem que lembrar de alguns aspectos. Aí você tem que ter esse posicionamento, né, esse entendimento um pouco mais aprofundado. Tá? Então, o território, né, mexicano apresenta relevos, né, de bastante altimetria, inclusive com a presença, né, de montanhas, territórios montanhosos. Né? Então, isso dificulta uma agricultura mecanizada, isso dificulta, né, a domesticação de animais, ou seja, uma produção que maior volume, né, voltado, inclusive, para exportação. O Brasil, né? O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Ele não é o maior produtor, mas ele é o maior exportador de carne bovina do mundo. Né? Então, assim, aspectos do clima e aspectos do relevo brasileiro, obviamente, estão favorecendo. Tá bom? Além disso, né, das elevadas altitudes encontradas em áreas de montanha, em áreas de planalto, no México, a gente também tem a questão climática, onde nós também temos a presença, né? Acho que você já deve ter visto até filmes, né? Principalmente na fronteira ali, algumas áreas, né, de fronteira com os Estados Unidos, né? A gente vê aqueles climas semiáridos, áridos, né? Climas desérticos. Um símbolo, por exemplo, do México. A gente vai num restaurante mexicano, o que tem na porta? De decoração. O que a gente pensa? Não sei, naquela escada de chapéu. A gente pensa no. Venta também. A gente pensa naquela vegetação xerófila, né? Como, por exemplo, a presença de cactáceas, não é isso? Sim. Né? Onde você não tem folhas, né? Você tem as folhas em formas de espinho, onde você tem, né, uma cera recobrindo o corpo dessas espécies, mas também são espécies, né, com características, né, do xeromorfismo, são espécies xerófilas, adaptadas a climas de baixa oferta hídrica. Não é isso? Não dos símbolos aí do México, aí, pelo menos esse estereótipo, né, que nós temos. Obviamente que isso não representa a totalidade do México, óbvio que não, mas é um elemento característico, né, da cultura mexicana, a questão do cactus, concorda? Sim. Então, clima semiárido, olha a representação. Vocês já falaram, inclusive, do chapéu aí, né? Tem um nome, eu esqueci o nome. Qual o nome que dá? Eu esqueci. Não lembro, não. Esqueci. Sombreiro? Sombreiro, isso aí. Quem falou? Eu? Sombreiro. É. A questão do chapéu, né? Clima intenso, né? Beleza, bacana. Então, assim, vocês já perceberam, né? A presença de territórios com presença, né, de climas
semiáridos a áridos. Isso dificulta, né, a baixa oferta hídrica, isso dificulta, de fato, né, a agricultura e a pecuária em porções territoriais do México. Gente, tá claro para vocês? Deu para entender? Essa voltinha que eu fiz para vocês poderem refletir mais? Sim, Rômulo. Tranquilaço, então? Beleza. Vamos avançar um pouquinho, vamos para a questão número 2, bastante tranquilidade. Então, 1 já foi aqui. Vamos lá, vamos para 2. A 2 começa assim, ó. A Argentina e o Brasil, quanto aos seus meios naturais, possuem vantagens para o desenvolvimento da atividade agropecuária. Olha aqui, ó, fazendo uma diferença, né, em relação a um que fala sobre os limites, né, sobre assim, aspectos naturais que limitam o desenvolvimento da agropecuária no México. Já Brasil e Argentina têm vantagens, tá? Se comparados ao México. Explique essa afirmativa. Então, nós temos uma afirmativa e você vai explicá-la. Usando conhecimentos que você possui sobre aspectos físico-naturais da Argentina e do México. A gente pode falar até do Brasil, né? A gente pode falar até do Brasil. Argentina, né, e Brasil fazem fronteira, né? A Argentina é um dos nossos vizinhos, né, que fazem fronteiras no território meridional com o Brasil, né? Porções ao sul do Brasil, que dividem importantes recursos naturais, como, por exemplo, o aquífero Guarani, né, justamente com Paraguai e Uruguai, certo? Fazem, né, divisas também físico-naturais em termos de vegetação. A gente está falando aí dos pampas, né, das pradarias, a vegetação herbácea, rasteira, né, com predomínio de gramíneas, que se desenvolvem em áreas de planície. Tá? A gente estudou ano passado, né, falando de Brasil, essas características, né, desses domínios morfoclimáticos. Tudo bem? Argentina e Brasil são muito concorrentes, então uma das dificuldades que o Mercosul enfrenta, né, que os países que compõem o bloco, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, né, que hoje encontra-se congelada sua participação por interesses políticos, né, critérios políticos que foram utilizados, não por critérios técnicos e econômicos, infelizmente, enfraquecendo um bloco, né, de extrema importância para a nossa região, mas isso é um assunto para um outro momento. São países muito mais assim, concorrentes do que complementares. Quando a gente olha para a União Europeia, né, esses países de predominância desenvolvidas, né, do desenvolvimento, características desenvolvidas, eles são países muito mais complementares do que concorrentes. Outro fator, por exemplo, também que é bom destacar, além desses produtos concorrentes, né, que a produção, existem vários aspectos da produção desses países que é voltada para atender o mercado externo, né? Aí quando a gente olha para a União Europeia, você tem muito comércio intrabloco, né? Muito comércio entre os países do bloco. São aspectos em que a gente pode fazer uma relação bem legal, tá? Mas tanto o Brasil como a Argentina, sobretudo a partir, né, da segunda metade do século XX, passou por um processo de modernização muito forte da agricultura, tá? Esse processo, né, inserido dentro de uma lógica internacional, com a chegada de tecnologia, chegada de transnacionais, né, que vão trazer, né, equipamentos, maquinários, insumos modernos, infelizmente, né, nós também temos a face negativa, né? Nós temos também a face negativa. A chegada dessa modernização, num processo conhecido como Revolução Verde, vai aprofundar ainda mais as características socioeconômicas negativas, que são heranças, né, de um passado colonial de grande exploração. Como, por exemplo, a desigualdade no acesso à terra, a concentração fundiária, né? A gente vai tratar isso em outras questões. Conflitos fundiários, né? Tudo isso são entraves ao desenvolvimento desses países. Mas os interesses, né, externos também estavam pelo fato desses países apresentarem boas condições físico-naturais para essas práticas, né? Somadas à modernização, como de irrigação artificial, técnicas de correção do solo, né? Defensivos, né, dos mais variados, herbicidas, pesticidas, fungicidas, né? Esse conjunto de elementos químicos industriais que nós chamamos de agrotóxicos, né? Tão severos, tão prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A adaptação, né, de espécies geneticamente modificadas, ou seja, produzidas em laboratório. Então, né, os organismos geneticamente modificados aí são fatores importantíssimos que somam-se a essas características, né?
Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar aqui o território brasileiro, né, como exemplo, eu já citei, né, que o Brasil tem a predominância de clima quente e úmido. O que isso favorece? Né? As atividades agropecuárias. Né? Na região sul do Brasil, que faz fronteira com a Argentina, nós temos ali a predominância do clima subtropical, que é um clima, né, que vai apresentar médias de precipitação bem equilibradas, né, e bem distribuídas ao longo do ano. Inclusive no inverno chove, né, com um certo volume devido à presença muito forte da massa polar atlântica, né, que vai trazendo umidade. Ela avança ali no sentido continental, trazendo bastante umidade. Né? Quando a gente fala do Brasil também, é importante perceber que existem limitações relacionadas ao solo. Por exemplo, os solos tropicais são naturalmente ácidos. Né? Certo? São naturalmente ácidos. Como, por exemplo, o solo do centro-oeste. Aí você pega e pensa, por exemplo, a soja. A soja é um produto de clima frio e úmido, beleza. Sul do Brasil, porções da Argentina. Então a soja encontrou boas condições nesses países. Mas eu disse para vocês que a fronteira brasileira avançou no sentido sul-norte. Como que explica então a presença da soja no centro-oeste brasileiro? Onde você tem um clima quente e um clima que apresenta, né, sazonalidades em termos de estações, em termos de pluviometria. Uma estação chuvosa e uma seca. Tranquilo? Irrigação artificial. E o solo ácido, a correção do solo. Aqui no Brasil nós tivemos um papel muito importante da Universidade Federal de Viçosa, né, que vai desenvolver um processo chamado de calagem, né, onde você tem a introdução, né, de calcário, aplicação de calcário, né, objetivando equilibrar o pH do solo. Tudo bem? Vocês já estudaram pH nas aulas de ciência, não já? Acidez. Não já? Só, acho que não. Estudar em ciências, não? Depois a gente pode trocar uma ideia com o professor de ciências, né, a professora, para a gente poder aprofundar esse assunto de forma coletiva, né, de forma integrada, tá bom? Pegando também limitações do Brasil, a gente lembra do semiárido nordestino, né? É uma área de clima semiárido, ali na depressão sertaneja, onde as médias térmicas são muito baixas, né, variando ali entre 300 e 700 milímetros anuais ao ano. Tudo isso, né, dificulta a produção também, mas isso não é justificativa, né? Certo? Então, ali é a região da Caatinga no Brasil. Tá bom? Então, embora o Brasil tenha predominância de clima quente e úmido, a gente apresenta algumas particularidades do território brasileiro, que também podem ser, né, adversas em relação à agricultura e à pecuária, mas o avanço tecnológico faz esses processos de adaptação. Agora, falando um pouquinho da Argentina, né? Quando a gente fala da Argentina, nós temos muitas áreas, né, do território que são, né, apresentam boas condições naturais para a produção da agropecuária, principalmente a região dos Pampas, né, que fazem fronteiras com o Brasil, como eu já falei para vocês, certo? Que apresenta relevo, né, bem, né, relevo aplainado, com presença, né, daquelas coxilhas. O que são coxilhas? São aquelas pequenas ondulações, né, do terreno, tudo bem? O clima lá é um clima temperado, né? Então com temperaturas amenas, né, com estações bem definidas. Nessa região aí, produzem mais de 50% dos produtos agrícolas, né, da Argentina, e também a maior produção de carne, né, de gado de corte da Argentina. Tranquilo? Até na Patagônia, você já deve ter visto aí em reportagem de jornal, né, Jornal Nacional, qual é aquele jornal da noite lá, na sexta-feira, da Globo? Globo Repórter? É Globo Repórter, não é? E quando fala sobre a questão da Patagônia, né, da Argentina, até ali, né, na Patagônia, onde você tem um clima frio, inclusive com uma tendência a semiaridez, com menor oferta hídrica, né, eles são, né, território que a gente pode ver que eles são utilizados para a criação de ovinos, né? Mas queria chamar a atenção para uma coisa aqui para vocês. Assim, vocês sabem que eu sou vegetariano, né? Mas já comi carne, né? Sou vegetariano desde 2012, mas já comi bastante carne. E tem uma publicidade. Vocês já viram falar, por exemplo, carne do sul é muito boa, né? Isso e tal, concorda ou não?
A carne aqui da nossa região não é tão boa, fazendo referência à questão do relevo. Não é isso? Como nessa região, né, que pega, por exemplo, a região dos Pampas da Argentina, nosso sul aqui no Brasil, são áreas de predomínio de planície, com a presença de pequenas ondulações, né, são as chamadas coxilhas, pequenos morrinhos ali. O gado, ele apresenta uma carne mais macia, né, porque o gado não precisa, né, ter esse esforço físico, como acontece, por exemplo, nas áreas serranas, né, onde você tem muito esforço físico. Então, segundo os especialistas, é uma carne mais enrijecida, né, uma musculatura mais desenvolvida. Tudo bem? Certo? Então, são vários aspectos assim que vocês poderiam utilizar para enriquecer a resposta de vocês, né? Para melhorar as respostas de vocês. Tá legal? Tranquilo? Aham. Alguma duvidazinha na 2? Algum aspecto que eu tenha falado que não tenha ficado claro? Rômulo, a gente só tem mais 3 minutos nessa aula. Que eu acho que agora é 40 minutos, né? Então, mas assim, eu até comprei o programa, como eu falei, para não ter esse problema, mas tá de fato, tá chegando aqui o nosso final. Então, dúvida nenhuma na 2, gente? Tudo tranquilo? Não. Então, beleza.